Quantas vezes eu vou falar? Agora vai. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco nessa noite, trazendo equilíbrio, paz a todos nós. Desde o momento em que nós entramos neste ambiente, já estamos sendo amparados pela espiritualidade, ajudados por eles. Por isso, o silêncio, aproveitar o momento, que esse momento é nosso, né? Pedi e obtereis. Peçam, né? Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos aprender a pedir. Então, peça. Vieram buscar ajuda, inspiração, peça, né? Mas fazendo também cada um a nossa parte, né? Eu vou dar uns avisos. É grande, mas é rapidinho. Bom, nós temos uma rifa, né, que nós vamos fazer, e todas as informações estão lá no balcão. É a rifa que eu falei semana passada, de uma televisão e um quadro, tá? E elas serão postadas nos grupos e redes sociais durante a semana. E é só falar com a Odete no final, agora não, ela está em trabalho, e depois ela estará aqui à disposição, quem quiser comprar. Ela pega os nomes pelo WhatsApp, aí vocês pegam lá, tem o número do WhatsApp dela, vocês pegam e durante a semana vocês entram em contato com ela e ela mostra os nomes, porque é por nome, os nomes que estão lá, para vocês poderem escolher, tá? R$10 a rifa. E nós também vamos avisar convidar a mocidade. Nós estamos começando com o trabalho de mocidade. Temos a evangelização infantil, de 4 a 12 anos, e agora estaremos entrando também com os jovens, né? E a partir deste sábado, já teremos o início, já temos jovens já iniciando, mas aguardamos mais jovens. Então, estamos fazendo o convite para que esses jovens apareçam, tá bom? E é dia 11 agora, sábado às 10 horas. Então, a flauta para a turma, eu vou começar mais cedo, porque antes eu começava às 10. Então, para a turma da flauta, eu vou começar às 9 para que eles possam entrar na mocidade, tá bom? Então, vamos fazer agora a nossa prece inicial. Então, vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, fechando os nossos olhos, mas para que a gente possa nos ligar à espiritualidade amiga, que estão já prontos para nos receber, nos intuir, nos envolver com a sua paz e o equilíbrio. Nós vamos agradecer primeiro a Deus a oportunidade de estarmos aqui vivos, a oportunidade que nós temos de todo dia estar fazendo parte deste planeta, desta escola de espíritos. Vamos agradecer a Deus pelo canto que nós temos aqui, que é o ser luz, esta casa de luz que ilumina o nosso caminhar, ilumina as pessoas que aqui entram, ilumina quarteirões, através das orações que fazemos aqui. E assim, nós vamos pedindo permissão para dar início a esta tarefa da noite e pedindo também aos irmãos espirituais que intua a nossa palestrante, que ela possa falar aquilo que nós viemos buscar,
aquela palavra certa que nós precisamos ouvir. E assim nós vamos iniciando o nosso trabalho de amor e de caridade. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje, a nossa palestrante é a Nancy. Nancy, seja bem-vinda, toda seu. Vamos ver a altura, né? Porque você é grande, eu sou pequena. Vamos ver se está certinho aqui. Cadê o nosso técnico aí para avaliar? Tá tudo bem? Tá. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para prosear um pouquinho, né? Conversar um pouquinho. Sou eu que falo, mas eu digo assim porque mentalmente nós estamos num diálogo bastante acirrado, vamos dizer assim. A fala de hoje, a proposta de hoje é falarmos sobre um dos capítulos do Livro dos Espíritos, publicado em 1857, mas absolutamente um livro de vanguarda, ou seja, muitas das orientações, muitos dos conhecimentos que os Espíritos nos trazem aqui são absolutamente atuais. Eu sempre digo isso, né, no início da nossa conversa, mas realmente muitas das informações que vêm aqui são interessantes para o nosso aprendizado, para a nossa vida na matéria. O capítulo que trago hoje é o capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que as letrinhas são pequenas. Prelúdio do retorno, união da alma e do corpo, o aborto, tem assuntos nevrálgicos que nós vamos nos restringir a falas absolutamente ligadas ao que a doutrina nos traz. Capacidades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, aqui vamos ver como distúrbios mentais, né, e loucura, sobre a infância, simpatias e antipatias terrestres e esquecimento do passado. É um capítulo interessante porque ele nos traz grandes esclarecimentos, muitas informações que normalmente nós não refletimos muito sobre essas informações. Estamos numa casa espírita, portanto, acreditamos nos espíritos, certo? Estamos numa casa espírita porque cremos na vida eterna. Estamos numa casa espírita não só por curiosidade ou por necessidades físicas, espirituais, emocionais e assim por diante. Estamos cada um com seu desejo de aprender, de evoluir e com certeza de termos um consolo sobre a nossa vida na matéria, porque todos nós passamos por dificuldades severas na nossa caminhada enquanto espíritos na matéria. Dessa forma, nós temos que buscar também compreender o que é a vida espiritual e por que estamos aqui, quais as nossas funções, os nossos interesses e as nossas responsabilidades mediante Deus. E aí é que aqui os espíritos nos dizem sobre o retorno à vida corporal. Então, as questões que nos dizem respeito à nossa conduta diante da vida espiritual. Como é a nossa conduta diante da vida espiritual? Sabemos que o nosso espírito está ligado à matéria. E como foi falado pela nossa companheira Dirce agora, o mundo é uma grande escola para o espírito. Enquanto estamos na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, também aprendemos. Mas aqui nas relações humanas, enquanto espíritos na matéria, é que os grandes ajustes espirituais chegam até nós. A grande possibilidade de reencarnar pela bondade de Deus nos garante um avanço espiritual. Todos os espíritos que estão aqui na matéria, todos encarnados, acreditam na vida eterna? É só uma reflexão. Acreditam na reencarnação? É mais uma reflexão. Nem todos são espíritas. Só espírita fala em reencarnação? Não. Muitas outras religiões falam em reencarnação.
Mas também muitas religiões têm leituras diferenciadas da doutrina espírita quanto à reencarnação. Então, são reflexões, porque normalmente a nossa visão é uma visão estreita. Assim diz até no Evangelho segundo o Espiritismo. A visão do homem é uma visão estreita ainda da vida espiritual. Nós conhecemos muito pouco e a nossa leitura do mundo espiritual ainda também é muito simplória. Pouco sabemos da vida na erraticidade. Erraticidade não é, espírito errante não é aquele que erra, apesar da gente errar mesmo, né? Mas é enquanto está na vida fora da matéria, né? Somos espíritos errantes. E a espiritualidade, os espíritos estão em todas as partes, como diz também no Evangelho, que os espíritos pululam no nosso planeta de prova e expiação. O que quer dizer isso? Os espíritos existem em grande quantidade no nosso planeta Terra. E cada um com a sua característica, cada um como uma qualidade única, cada espírito é único. Portanto, não existe cara metade. Sinto decepcionar, mas essa é uma leitura equivocada, né? Não existe cara metade. Cada um está no seu devido lugar, né? E somos todos, como diz, cíclicos. Ora estamos como pais, ora estamos como filhos, ora estamos como mães, e os espíritos também não têm sexo, tá? Então, ora somos homens, ora somos mulheres, e daí não cabe, cai por terra qualquer preconceito diante das coisas. Então, esses estudos, essas singularidades, esses ensinamentos que os espíritos nos trazem, então, são de grande valia para a gente estar redimensionando a nossa conduta no dia a dia e, como nos dizemos cristãos, temos que pensar mais ainda sobre as coisas. E aqui, logo no início, os espíritos vêm nos trazer a questão da reencarnação como uma necessidade primordial para o espírito. Todos espíritos que desencarnam, e são espíritas, por exemplo, sabem que vão reencarnar. Supostamente reconhecemos a reencarnação. Mas muitos dos espíritos não reconhecem essa condição. Não sabem, ignoram, não sabem que existe a reencarnação. Mas Deus, na sua bondade infinita, permite a todos os espíritos, aqueles que se reconhecem enquanto espírito, da erraticidade, como também aqueles que não reconhecem, que não conhecem essa condição espiritual, mas todos vão reencarnar, pela bondade de Deus e pela possibilidade de evoluirmos. Somos também todos espíritos perfectíveis, ou seja, com a condição de evoluir. Do átomo ao arcanjo, tudo é evolução. Tudo é evolução. Deus nos permite a todos evoluir. Até os espíritos mais recalcitrantes no mal também irão evoluir. Também irão para a angelitude. Agora, para isso, nós precisamos o quê? Buscarmos mais, vencermos nossas imperfeições, buscarmos mais, estarmos de acordo com as leis divinas, com a justiça divina, nos conectarmos mais também à justiça divina e vencermos as nossas imperfeições, porque todas as nossas imperfeições, elas são influências nossas e normalmente a gente reencarna com elas em grande quantidade, nos mais diversos teores, nos mais diversos graus. Então, dizem, os espíritos nos mostram nessas questões que o objetivo nosso é evoluir, o objetivo nosso é desenvolvermos virtudes, a solidariedade, a fraternidade, o perdoar, o amor, acreditar que somos realmente, de fato, irmãos, respeitarmos uns aos outros, são qualidades que o espírito pode desenvolver, entre muitas outras. Por outro lado, nós também temos imperfeições que são viciosas, são vícios nossos, né? A intemperança, a exasperação, a raiva, o ódio, são pensamentos às vezes recorrentes que dificultam a nossa existência na matéria, que dificultam, embotam a nossa evolução. Embotam, quer dizer, bloqueiam a nossa evolução, na medida em que alimentamos o nosso espírito com pensamentos recorrentes no engano,
recorrentes no equívoco, recorrentes no mal. Então, a nossa grande luta é contra nós mesmos, inicialmente. Nós temos que vencer a nossa intemperança, vencer os nossos equívocos, respeitarmos mais o próximo. Então, a grande luta nossa é interior, é do nosso próprio espírito. Enquanto que, a partir dos nossos vícios recorrentes, nós vamos também angariar grandes amigos espirituais que estão vibrando no mesmo teor que nós. Então, é muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos e busquemos nosso bem-estar interior, a nossa paz interior. Tem que ser uma luta constante do nosso espírito. E nós só temos paz interior se conseguirmos controlar os nossos pensamentos. Lutarmos para que sejamos melhor. Essa é uma das questões que os espíritos nos dizem o porquê de que o espírito solicita uma reencarnação quando ele tem consciência de que há essa possibilidade. E aí é pedido a Deus que haja essa possibilidade de ele reencarnar, estar na matéria para ter oportunidades de vencer as suas dificuldades. Daí o que acontece? Nem todos terão as mesmas habilidades, as mesmas condições de reencarnar. Mas sempre há, para cada corpo, cada possibilidade de reencarnação, vários espíritos desejando aquele corpo para poder estar na matéria. Mas quem decide, quem dá a palavra final é Deus, porque existe também uma logística espiritual para que a gente vença as provas e vençamos as expiações que temos que superar, dificuldades que temos que esperar. Então, a partir daí, Deus é que decide quem irá reencarnar naquele corpo. E é comum também, os espíritos nos esclarecem, que o espírito, quando pressente que vai reencarnar, que pressente que vai ter que ter uma prova, vencer provas aqui, que ele se propõe a fazer, é muito comum ele sucumbir nas provas. Nós sucumbimos nas provas, não vou falar eles, somos nós que sucumbimos nas provas. Porque diante das dificuldades da nossa vida, muitas vezes a gente fracassa. Temos que reconhecer que a gente tem dificuldades interiores. Nós temos dificuldades para vencer determinadas provas. Aceitação de determinadas provas. E quando sucumbimos à prova, teremos outras possibilidades, sabe Deus quando, né? Pode ser dias, meses, séculos, como dizem os espíritos, para termos a outra possibilidade de reencarnação. Mas todos nós teremos essa possibilidade. E dentro desse fato de sucumbir à reencarnação, muitas vezes até um espírito que está já num embrião, num feto, ele sucumbe e aí há a perda daquele bebê, que é uma prova para os pais e uma prova para aquele espírito também. Mas existe uma logística em termos de se acertar a família de acordo com o que as pessoas precisam para o ajuste espiritual daquele grupo de pessoas. Pai, mãe e filhos. São ajustes espirituais. Existe um planejamento reencarnatório, como costumam os espíritas a dizer, né? Exatamente isso, um planejamento reencarnatório. E aí, o que o livro A Gênese nos diz? Que quando um espermatozoide fecunda um óvulo, uma força irresistível liga aquele espírito à matéria. Uma força irresistível liga aquele espírito à matéria. Então, há vida. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. Tanto aqui no Livro dos Espíritos, como também no livro A Gênese, que é uma das 5 obras da codificação. Então, quando um espermatozoide fecunda um óvulo, uma força irresistível liga aquele espírito à matéria. E aí, esse conjunto de fatores, ajuste espiritual do pai, ajuste espiritual da mãe e ajuste espiritual da criança, né, do espírito, está ali em processo. Está em processo espiritual. Pode ocorrer um aborto natural, tá? E esse caso é só uma possibilidade daquele espírito estar tendo um aprendizado, como também os pais ou a família estarem recebendo esse aprendizado. Os desígnios de Deus nós não conhecemos,
Aliás, nós conhecemos bem pouco das coisas, né? E tudo isso nós temos que estar pensando até como forma de consolo quando há uma perda nesse caso. Uma perda, tá? Bom, aí vamos lá. Então, as provas são necessárias para a nossa evolução. Nós acreditamos normalmente, até tem um capítulo 3 ou 6 que eu já estou preparando para outra fala, em outro lugar, mas é interessante, eu já mencionei isso aqui outro dia. Nós acreditamos que o espírito sai do corpo e o corpo morre, né? Mas não é bem assim. Na realidade, há uma falência dos órgãos, há uma falência do organismo, e molécula por molécula, aquele espírito vai se distanciando do seu corpo, tá? Há também vários gêneros de desencarne, isso aí também é assunto para outra conversa, né? E, da mesma forma, acontece o elemento contrário. Então, quando há a fecundação, aquele espírito vai entrar em processo de perturbação e o espírito vai se ligando na medida em que o organismo do bebê se desenvolve, tá? Então, são duas questões, né? O desencarne, que é molécula por molécula, o espírito se desliga da matéria, né? Na medida que o organismo está com a sua falência física, né, com doenças prolongadas, e aí tem uma série de outras questões, depende do nosso gênero de vida, se o desligamento é mais doloroso, se não é, como é que fica o espírito na erraticidade, mas isso é outro capítulo do livro dos espíritos. E na medida em que o espírito que o organismo do bebê vai se desenvolvendo, aquele espírito vai também como se fosse um sono, né? Assim diz o livro dos espíritos, vai ficando naquela perturbaçãozinha, como se estivesse dormindo, num sono, e o organismo dele vai se desenvolvendo. Agora, conforme o livro dos espíritos, o momento do nascimento da criança é um momento solene para a espiritualidade, é o termo que os espíritos usam. É um momento solene, como se fosse uma solenidade, como se fosse algo assim muito importante. E quando a criança chora, ele está chamando a mãe à sua responsabilidade, a responsabilidade da maternidade. Evidentemente que a mãe e o pai, né? A mãe pode só ouvir, mas a responsabilidade são dos dois, né? Assim deve ser. Normalmente, deve ser. Mas nem sempre é, mas está tudo certo. Tem avós que criam netos, que criaram netos. Tem tudo isso também, mas está tudo certo, né? Tudo é uma caminhada nossa. Cada um com a sua caminhada e com as suas provas e expiações. Então, vamos lá. Então, aquela criança faz um chamado, também? Faz um chamado para que a família cuide daquele espírito. E enquanto a criança se desenvolve, os pais têm a responsabilidade, voltando ao ajuste espiritual, de orientar aquela criança, porque é o solo fértil, né? O espírito ainda não está com as suas propriedades afloradas, ele está em momento de aprendizado. Na adolescência ele mostra quem ele é. Alguém tem dúvida disso? A gente sabe, né? Às vezes a adolescência dele vai até 30, 40 anos, mas tudo bem, estamos aí na parada que é para resolver, né? De qualquer forma, nós temos que compreender que se aquele espírito não vem por coincidência para a gente, e se a gente acha que é melhorzinho que aquele espírito que está com a gente, fatalmente nós temos uma responsabilidade espiritual com aquele espírito. Se há qualquer equívoco, qualquer atraso por parte dele, na nossa maneira de ver, fatalmente é porque nós contribuímos para aquilo. São tarefas, são missões que nós não devemos relevar, porque para cada compromisso espiritual, uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade. E como diz, né? Melhor servir do que ser servido. Então, enquanto tivermos força, junto à justiça divina que nos dá apoio, para podermos vencer as dificuldades, vamos aí a essa parada, né, a essa luta, desculpa a gíria, né? Então, aqui há uma questão também que fala sobre os talentos dos espíritos. Deixa eu ver se entra nessa ordem aqui. Ou seja, cada
um de nós temos uma qualidade única, uma capacidade única, somos espíritos indivisíveis, né? E a reencarnação é uma possibilidade também de evoluirmos e desenvolvermos nossas habilidades a nível de conhecimento humano, né? E habilidades a nível intelectual, vamos dizer assim, e habilidades morais. Não há um compasso nesse desenvolvimento. Não há um compasso. Tem pessoas de extrema simplicidade a nível de conhecimento humano, em qualquer aspecto, porém, de uma moral elevadíssima. Enquanto há também pessoas extremamente intelectualizadas, mas que não têm compromisso moral com ninguém, tá? Mas o que nós temos que compreender, e isso é muito importante, é que nós temos uma responsabilidade social. Nós trabalhamos o nosso interior não só para si próprio, mas sobretudo pela coletividade. Isso é ser irmãos, isso é ser cristão, isso é ser responsável uns com os outros. Porque na medida que todos conseguimos dar as mãos uns aos outros, o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser melhor. E é isso que a gente tem que ter em meta. Nós temos muita coisa para fazer. E são possibilidades também, não só de nos auxiliarmos, mas de auxiliar o próximo também. Isso a gente não pode tirar de vista. Isso nós não podemos tirar de vista. Nós temos um compromisso social. E como diz no Evangelho, né? Não enterre seus talentos. Se tem essa condição, auxilie o próximo. Auxilie o próximo. Olha quantas atividades tem na Casa Espírita, né? Mas vamos voltar aqui, que é para não pularmos nada. Então, as questões... Há pessoas extremamente intelectualizadas, mas que, infelizmente, se perdem, sucumbem por questões, N questões. Homens da ciência, médicos, e estou citando médicos, mas qualquer responsabilidade, professor, seja lá qualquer responsabilidade. Todos nós temos que procurar ter uma linha de conduta que propicie o bem-estar e a responsabilidade de todos. Seria sucumbir na tarefa quando a gente faz o contrário, né? Quando nós temos um intelectual elevado e não sabemos utilizar aquilo para o bem. Tem um monte de exemplo disso, né? Senão não teria tanta guerra, não teria tantas outras coisas e tantas outras dificuldades que temos que passar. Aí tem uma outra questão aqui, que é sobre a influência do organismo. Então, vamos lá. Aqui no... Deixa eu ver o capítulo aqui. Eu não gravo muito o número de capítulos, essas coisas, viu, gente? Sou bem sincera. Mas lá no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração, que fala sobre o escândalo. Não posso perder isso de vista. Então, vamos lá. Nós temos a impressão que quando nós temos um mal-estar, uma doença incapacitante, que aquela doença é responsável pelo meu mal-estar. Mas, de acordo com os estudos da doutrina, nós aprendemos que a doença surge primeiro no espírito. E depois, nossas células são dóceis, os nossos pensamentos recorrentes são equivocados. Aí, células dóceis obedecem o que a gente pensa. E aí a doença vai para a matéria. Então, nós falamos em reencarnação. Nós falamos em proposta de ajuste espiritual. Então, nós temos, enquanto na erraticidade, no nosso planejamento reencarnatório, muitas vezes nós solicitamos algum tipo de enfermidade, vamos dizer assim, para que o nosso espírito recorra a essa condição para poder evoluir. Aí entra o Evangelho sobre os puros de coração, o escândalo. E diz lá no Evangelho:
Se os seus olhos forem motivos de escândalo, arranque-o e lance-o. São palavras fortes do Evangelho, mas isso não é no sentido literal, é no sentido figurado. Então vamos lá. Se os nossos pensamentos forem pensamentos enganosos, prejudiciais, cortemos esse nosso pensamento, aprendemos a nos, a nos domesticar. Domesticar no sentido da gente saber se controlar, né? Na capacidade de conseguirmos controlar pensamentos recorrentes no mal. Vamos dizer assim. Diziam os idosos, né? Lá em casa, meu pai mesmo, ele dizia assim, se a gente estiver chorando, filha, somos vítimas de nós mesmos, levanta e vai trabalhar. Era bem assim, né, a educação, levanta e vai trabalhar, não tem essa não, né? Então, somos vítimas de nós mesmos. Então, temos problemas espirituais, solicitamos uma prova, mas, no entanto, aqui na matéria, pela lei do esquecimento, nós não lembramos o que nós combinamos lá, mas surge a dificuldade física. Então, vamos lá, como falou em olhos aqui, nós temos, por exemplo, uma das grandes dificuldades do espírito, uma é a riqueza, que é fácil a gente compreender como a riqueza, a gente se perde na riqueza. Bom, a gente normalmente tem dinheiro, mas nós temos conta para pagar, né? Mas a riqueza que tem utilidade, de acordo com os desígnios de Deus, de você favorecer o desenvolvimento, o bem-estar e a condição de vida de outras pessoas, tá? Não é só para ganhar dinheiro, não, né? Tem utilidade a riqueza. Outra prova é a beleza, que a pessoa muitas vezes se perde na sua própria beleza. Outra prova é a deficiência visual, diz que é uma grande prova para os espíritos, a deficiência visual. Né? Então, qual é a leitura, muitas vezes, que nós temos das nossas dificuldades físicas, orgânicas? Ou nós nos revoltamos, ou nós nos deprimimos, mas dificilmente a gente consegue compreender isto que está dizendo aqui no Evangelho. Então, se os seus olhos foram corrompíveis pela inveja, pelos ciúmes, pelo mal-estar do outro, por querer não compreender que o outro tem a vida dele e achar que nós temos alguma coisa a mais ou a menos do que deveríamos ter, arranque-o, quer dizer, tire esse pensamento da sua mente. Por quê? Porque é um pensamento equivocado. É nesse sentido que o Evangelho nos traz as lições que Jesus nos trouxe, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração. É uma das bem-aventuranças que está essa questão do escândalo. Então, nós precisamos estar buscando compreender tudo isso. Por que muitas vezes nós temos junto de nós espíritos, pessoas, né, convivendo com nós, com grandes dificuldades intelectuais, que nascem com dificuldades intelectuais, que nascem com síndromes de difícil cuidar. Quantos espíritos não estão reencarnando com dificuldades físicas e mentais? Porque Deus é mau? Deus não criou o mal. O mal não é criação divina. Deus não ia criar alguém ruim para combater ele mesmo. O mal existe porque nós temos o livre-arbítrio e fazemos escolhas erradas. Então, muitos espíritos que estão vindo com grandes dificuldades são cerceados dessa forma por uma limitação física para que haja o impedimento dele novamente fazer coisas que são equivocadas. É uma compreensão meio complicada, mas a gente perceber, Deus não faz nada, não castiga, não faz nada de mal para ninguém. Vamos lá nos idosos, somos vítimas de nós mesmos. Então, ao longo das nossas múltiplas encarnações, ao longo da nossa história espiritual, muitos enganos cometemos. Se nós só olharmos o mundo atual, nós vamos ver quantas guerras, quantas tragédias humanas, quantas dificuldades em pensarmos. Outro dia eu vim aqui que eu falei sobre a lei da destruição. É duro falar essas coisas, porque é difícil a gente aceitar e entender. Nós estamos vivendo agora um outro momento dificílimo
dificílimo com os nossos irmãos. Mas nós podemos fazer algo, é vibrar positivamente pela situação e pelas pessoas. Porque são provas difíceis, mas nós não sabemos o histórico espiritual, nem nosso, basicamente. Nós percebemos as nossas tendências, mas nós não conhecemos com profundidade as nossas dificuldades. Então, tudo isso está dentro dos ajustes espirituais para o nosso planeta. Na lei da destruição, é falado sobre a lei da impermanência e sobre a imprevidade humana. Essa palavra que é usada lá, a imprevidade humana. Então, tem verdadeiras tragédias que são anunciadas. Então, tem outras tragédias que não são. Mas tudo está ocorrendo num contexto a nível de planeta Terra, a nível de ajuste do planeta Terra e de nós, espíritos que estamos aqui. Então, não é o corpo que é a causa está no espírito. O corpo, a condição orgânica, é a consequência daquilo que o espírito tem que viver. Que normalmente fala, nossa, estou com uma dor no joelho, não passa nunca. Mas ninguém quer fazer academia, ninguém quer fazer hidroginástica, quer ficar lá religiosamente fazendo aquilo que o médico manda fazer, né? Fortalece o joelho, fortalece a perna, né? Nós sabemos, eles estão tudo certinho. Alimentação, eles sabem tudo, né? Mas daí para a gente ter religiosamente um comprometimento com o nosso corpo, né? Ainda mais agora que a expectativa de vida está sendo maior, nossa, tem que pensar muito sobre isso, viu? Porque a coisa está ficando feia, está ficando bem complicada. Então, essas coisas são consequências de escolhas nossas, né? Outra coisa que diz aqui tem uns minutinhos. Outra coisa que diz aqui é que quando nós temos algumas, aqui falam em espíritos levianos, espíritos agressivos, tem outras qualidades aqui, qualidades entre aspas, né, que os espíritos trazem aqui para nós. Que esses espíritos, que nós somos espíritos dessa forma, nós contribuímos para irmãos que também têm a mesma sintonia que nós. E aí a luta é maior, porque nós temos que lutar com nós mesmos, e também lutar com aqueles, não é lutar de briga, não, é elevar a nossa vibração e mudar o nosso comportamento, com esses espíritos que se agregam a nós, tá? Então, espíritos levianos, brincalhões, maldosos, percebendo as nossas características espirituais, eles se aproximam de nós, aí a nossa luta é maior. Aqui também fala, nesse capítulo, sobre a conexão espiritual que temos entre nós mesmos, entre encarnados. Que nós atraímos também pessoas com a nossa vibração, com a nossa qualidade. E há pessoas que nós temos assim grande afinidade, assim, mal conhecemos e temos grande afinidade. E outras que nós não temos afinidade nenhuma, mesmo sem conhecer, mal conhecer aquela pessoa. Então, lá no livro A Gênese também explica o seguinte, é a lei da atração e repulsão. Emanamos o que somos, todos nós. Estamos aqui pensando e emanamos o que somos. Emanamos energia fluídica, emanamos o que somos. E é assim que uma alma lê a outra. Ou seja, é assim que um espírito atrai o outro. Isso é válido tanto para os de encarnado para encarnado, também como encarnado para desencarnado e vice-versa. Tá? Então, é como se fosse um imã. Então, somos atraídos por pessoas, muitas vezes, que gostamos, que simpatizamos, e, por outro lado, temos uma repulsa. Isso é física, é química, sei lá. Porque tem uma composição, né? Tem uma composição, né? Então, é mais ou menos isso, né? É atração quando temos uma conexão espiritual. Aí eles perguntam, Kardec pergunta aí aos espíritos, isso quer dizer que em outras vidas já vivemos com essa pessoa? Pode ser, como pode não ser. Aliás, a doutrina espírita, ela tem muitas variantes. Nós temos que, normalmente fala assim, eu tenho bronquite porque eu fumei na outra encarnação. Isso aí é balela. Por quê? Porque pode ser isso, como pode ser uma outra coisa, como pode ser outra coisa, como tem várias variantes, né? Então, pode ser que aquela pessoa, dos quais temos uma grande conexão espiritual, vivenciamos em outra vida
aproximação com essa pessoa, mas também pode ser que não. Então, a gente não fecha a questão, né? Agora, quanto à repulsão, muitas vezes a gente não tem antipatia. Aqui o termo usado é simpatia e antipatia. Pode ser que nós tenhamos uma antipatia gratuita de um para o outro. Isso é muito comum também. Mas, o que os espíritos nos esclarecem? Que, de acordo com a nossa evolução, isso é deixado de lado. O espírito evoluído, ele não liga para essas coisinhas não que nós ligamos agora na matéria. Já não tem mais significado quando você evolui. Tanto é que os espíritos têm grandes ocupações, em grandes fraternidades, em grandes egrégoras pelo universo inteiro, fazendo bem pelo universo inteiro. Não tem esses mimis, desculpa a palavra, esses mimis que nós temos aqui, né? Qualquer coisinha a gente já, nosso orgulho e vaidade já fica avançado. E além disso, vamos lá, só para terminar, fala sobre a infância, a importância da infância, que é um momento de responsabilidade que essa criança vai desenvolvendo e é um momento importante para a sua educação, né? Para desenvolvimento do caráter. E, para encerrar, lembrando que há o esquecimento do passado, ou seja, quando nós reencarnamos, nós temos sensações de algo que vivemos, né? Temos sensações, percepções de alguma tendência nossa, ou alguma coisa que você nunca viveu nesta encarnação, mas aquilo lhe é familiar. Vamos supor, nunca pintei tela, mas aquele cheiro da tinta, aquela pincelada me parece tão familiar. Por quê? Porque muitas vezes já fizemos isso em outra encarnação. Então, mas as questões mais graves de convivências são esquecidas por nós, né? Porque se lembrássemos tudo que fizemos, fatalmente não ia dar certo. Então, Deus, na sua bondade infinita, nos traz o esquecimento do passado, porque aquele ranço, aquela angústia, aquele mal-estar que vivemos, que vivenciamos em outras encarnações, aflorados, seria um desastre para a nossa evolução espiritual. Mas, de qualquer forma, nós temos que estar sempre pensando que nós temos um compromisso espiritual uns com os outros, com nós mesmos, uns com os outros, sobretudo com o nosso planeta, que está gritando em socorro para que nós possamos respeitar esse planeta de prova e expiação maravilhoso que nós estamos. E não deixando de falar, com a graça de Deus, nós estamos aqui com esse mar maravilhoso, com essa Mata Atlântica esplêndida que nós temos que buscar a conservação. Com essa multiplicidade de pássaros que tem aqui nessa região. A gente não faz ideia do que tem aqui de beleza natural. Isto é o nosso planeta de prova e expiação para que possamos resgatar a nós mesmos, porque cada vez que negligenciarmos o nosso espírito, estaremos num desacerto com as leis de Deus e com os desígnios de Deus. Então, que façamos o nosso melhor, porque somos capazes e temos essa responsabilidade com a vida que Deus nos deu. E assim a gente termina a nossa prosa de hoje. Então, vamos fechando os nossos olhos. Vamos nos conectando à justiça divina. E vamos, humildemente, pedimos a Deus que sejamos dignos da nossa vida, que sejamos dignos do nosso tempo na matéria, tão precioso. Vamos humildemente, Senhor, pedindo muita luz para o nosso planeta e pedindo uma abertura maior na razão em todos os nossos irmãos, como a nós mesmos, para compreendermos os seus desígnios. Permita, Pai,
que tenhamos a coragem, a força necessária para vencermos as nossas dificuldades espirituais e que possamos, numa somatória, um a um, estarmos doando o melhor que temos de nós, a nível de vibração, por todo o planeta e por todos os nossos irmãos que estão vivenciando dificuldades bastante severas. Seja lá na população africana, nos mais cantões longínquos da Ásia, em todo o planeta, em todos os continentes, em especial, de uma forma até pequena da nossa parte, ao nosso país, para que haja harmonia e paz em todos nós. Que assim seja.